Boa noite, povo de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa RCC BH Informa. É com muita alegria que nós estamos te acolhendo, você membro do grupo de oração, você coordenador, secretário, tesoureiro, você membro do núcleo de serviço. Nós estamos aqui para levar esse programa, muito conteúdo e informação até você, até o seu grupo de oração. Para que esse momento importante aconteça, nós já te convidamos mesmo, né? Você que participa agora conosco aqui, compartilha esse link aí para o seu grupo de oração, para os servos, para as pessoas que estão, né, à frente aí do grupo de oração com você, para que possamos juntos viver esse momento agradável. Esse programa em novo horário, em novo dia, né? Uma bênção para nós, essa atualização da grade da RCC, né? Nas segundas-feiras, 20 horas, um horário maravilhoso, um horário que atende toda a nossa demanda também, enquanto, né, servos, um horário que nós já estamos acostumados. Com muita alegria, hoje nós vamos falar do tema fundamental para o servo de grupo de oração: dons infusos e efusos. E para isso, nós convidamos um participante, temos um convidado muito especial, como todos, né? Temos um convidado muito especial para nos auxiliar, para dividir conosco a sua experiência em cima desses carismas. Nós já convidamos, né? Seja bem-vindo, Gabriel. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aí, muito obrigado, meu irmão. É uma alegria, né, estarmos aqui hoje falando desse tema que é tão fundamental, né, tão, assim, atual e sempre precisa ser atual para um grupo de oração ungido, para um ministério ungido. É uma alegria estarmos aqui juntos. Amém. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Gabriel é uma bênção de Deus para nós aí, participante da Forania Santo Antônio de Venda Nova. É um filhotinho aí que acabou de se formar na turma Sonhos de Deus. Que alegria, viu, Gabriel? Que bênção. Louvado seja Deus, meu irmão, por esse ciclo aí que finalizou aí e que possa ser muito frutuoso na vida de vocês. E com muito carinho nós te acolhemos e com certeza outros membros da Turma Sonhos de Deus vão participar aqui conosco, viu? Já estamos sondando aí. Seja bem-vindo mais Amém. uma vez, meu irmão. Como eu Obrigado. disse, nós vamos falar do tema dons infusos e efusos. Gabriel, e para a gente já iniciar o nosso programa, meu irmão, nós vamos explanar um pouco primeiro sobre os dons infusos. Esse dom que ele é muito particular, não é verdade? Dons que vêm para a nossa santificação pessoal. Dentro dessa proposta dos dons infusos, Gabriel, nós já sabemos que são 7 dons. O que de destaque nós poderíamos colocar dentro dos dons infusos aí, meu irmão? Então, veja bem, os dons infusos, eles são uma providência de Deus para a nossa vida, para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Veja bem, qual é o propósito de Deus para o homem, né? Que nós sejamos santos, que nós sejamos irrepreensíveis. A palavra de Deus vai dizer assim: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, né? Que vocês sejam santos, que vocês sejam irrepreensíveis. Mas, diante da nossa limitação humana, né? Diante da nossa miséria, por consequência do pecado original, né? Mesmo sendo batizados, recebendo a graça de Deus, nós temos uma limitação muito grande, né? O que a igreja chama de concupiscência, são as tendências pecaminosas, né? Então, os dons infusos, eles são um presente de Deus, porque sozinho nós não conseguimos cumprir, então, a missão de sermos santos. Então, o próprio Espírito vem em nosso socorro, manifestando em nós esses dons infusos, né? Que são aí 7 dons, a saber, a sabedoria, a inteligência, a prudência, ciência, fortaleza, temor de Deus e piedade.
Então, esses são dons que no meu dia a dia, na atualidade do meu dia a dia, ele vai sendo inflamado em mim, vai mudando o meu comportamento, vai mudando as minhas ações, a fim de que eu seja mais semelhante a Deus. Né? Porque a nossa missão nessa terra, veja bem, nós falamos, a vontade de Deus é que nós sejamos santos, mas a nossa missão nessa terra é corresponder a essa vontade de Deus, é nos configurar a Jesus. Jesus foi o homem, né, 100% homem, mas também 100% Deus, tomado, repleto desses 7 dons. Então, à medida que eu deixo esses dons sendo manifestados em mim, eu vou me configurando a Jesus. Então, por isso, né, eu acho que de início, assim, essa definição é necessária, né? Porque os dons infusos é uma providência de Deus para a nossa santificação. Porque em alguns lugares, né, as pessoas não chamam nem de dons infusos, as pessoas chamam de dons de santificação. Tem a mesma equivalência, tem o mesmo valor, mas só para a gente entender a missão desses dons. Os dons infusos são dons de santificação. E é importante já diferenciar, né, quando você fala já em alguns lugares tem a nomenclatura diferente, porque já vai diferenciando dons de santificação pessoal dos dons efusos, que a gente chama os dons de serviço, né? Então, uns é para que a gente possa amadurecer, crescer enquanto pessoa, é para o meu desenvolvimento, como vai dizer São Paulo aos Coríntios, né? A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que ninguém vivais na ignorância, ou seja, esses dons vêm para que a gente possa intimidade com Deus, não é isso, né? Ter um amadurecimento da fé. E aí a gente, como você já elencou, sabedoria, aqui é uma sabedoria que nós buscamos pessoal, e é diferente da sabedoria dos dons efusos, não é isso, Gabriel? Esses dons Exato. infusos, eles, alguns, entre aspas, repetem, mas quando a gente trata o dom a dom, a gente sabe diferenciá-los, que cada um é para um objetivo próprio, não é isso, meu irmão? Igual, por exemplo, né, vai repetir aí sabedoria e ciência. A gente precisa ter esse discernimento, não é verdade? Quando a gente fala que tem o dom de ciência pessoal, é um dom particular de ciência, saber o que é bom, certo, errado, né, o que agrada a Deus e o que não agrada, esse dom de ciência aí, diferente da palavra de ciência, não é isso, meu irmão? Explana um pouquinho para nós essas diferenciações que às vezes pode ter confusão na mente, né, dos irmãos. É verdade. Então, a diferenciação na sua raiz, ela se encontra na função daquele dom, na finalidade, vamos dizer assim, daquele dom. Por quê? Os dons infusos, como nós dizemos, eles são dons de santificação. Agora, quando eu pego os dons efusos, né, que tem aí nomes, alguns nomes semelhantes, por exemplo, sabedoria, a ciência, nós precisamos entender, então, qual é a finalidade dos dons efusos. Uma vez que os infusos santificam, os efusos ajudam a santificar. Os efusos ajudam a evangelização chegar de maneira mais potente. Por isso, os dons efusos são chamados de carismas ou até mesmo dons de serviço. São dons que o Espírito derrama em nós para quê? Para que a evangelização, para que o meu ministério, para que a minha vida de serviço, ela seja mais fecunda, tendo em vista que muito humano nós somos, tendo em vista que muito limitado nós somos, e quando a gente quer fazer as coisas só pela gente mesmo, não funciona tão bem, não terá o mesmo resultado. Então, os dons efusos, eles são essa ferramenta de serviço. Eu costumo usar o exemplo, né? Eu trabalho na minha paróquia, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, eu trabalho no escritório de lá. E aí, lá tem muitas obras, né? Muita coisa que precisa ser feita. E há um tempo atrás teve uma obra muito grande lá. E aí os irmãos precisaram alugar, né, vários materiais, várias ferramentas para quebrar
o muro, para quebrar o piso, né? E aí a gente fica pensando o seguinte: eles não poderiam quebrar isso com martelo, né? Eles não poderiam quebrar isso com alguma outra coisa? Mas por que que eles usaram as ferramentas? Porque com a ferramenta o resultado seria mais eficaz. Assim são os dons efusos na nossa vida, né? Nós podemos nos utilizar de outras maneiras? Até podemos, mas com os carismas, com os dons efusos de serviço, a nossa missão, o nosso servir, ele é mais eficaz. Ele chega mais na vida das pessoas, né? Ele adentra de forma mais potente, porque é uma força de Deus. Ele adentra na vida dessas pessoas, né? E aqui, pegando já o gancho, né, da palavra de ciência e sabedoria, a gente tem, né, nos dons infusos, a sabedoria, né? A sabedoria que é o quê? Não é o conhecimento, não é um conhecimento, é a sabedoria de Deus. Que a gente pode ter sabedoria, ou melhor, a gente pode ter conhecimento sem ter sabedoria, mas sábio mesmo é quem recebe essa sabedoria de Deus. Então é aquela graça de Deus de saber como a hora de falar, de saber como agir, de ser verdadeiramente sábio, né? Em contrapartida, nós temos o dom de sabedoria, que é um dom efuso, que é o carisma da sabedoria, né? E o que define esse carisma da sabedoria? É uma palavra que o próprio Deus inspira na pessoa para edificar a comunidade, para edificar talvez uma só pessoa. Então, é uma palavra de direção, é uma palavra de governo que Deus dá ali. É uma, como nós vamos dizer, é uma receita médica que Deus dá para mudar tal situação. Quantas vezes nós vemos na nossa reunião de oração, nas nossas reuniões, né, nos grupos de oração, chegam irmãos com tantos dilemas. Quantas vezes nós mesmos chegamos com dilemas e o Senhor próprio manda alguém para nos dizer uma palavra que nós entendemos que humanamente aquela pessoa não seria capaz de saber como aquela palavra serviria para a nossa vida, mas por graça de Deus, aquele irmão foi usado e a palavra chegou na nossa vida, chegou no nosso coração para nos orientar sobre o que nós precisávamos fazer. Também nós temos, como Douglas disse aí, a ciência, o dom de ciência, né? A ciência que nos permite ali nos dons infusos, que é santificação, ela nos permite separar o bem do mal, separar ali um pouco o joio do trigo, separar para conseguir sermos mais santos, discernir, separar para que nós possamos conseguir caminhar mais na verdade. Em contrapartida, nós temos o dom efuso, o carisma da ciência, né? O carisma da palavra de ciência, que é o quê? É um diagnóstico que Deus dá chegando na vida de um irmão ou de vários irmãos. Usando como exemplo, eu me lembro uma vez, Douglas, eu estava aí na igreja Nossa Senhora Aparecida, aí do Justinópolis, do bairro Lagoa, da Forania Nossa Senhora da Piedade, e nós tínhamos uma tarde de louvor de Pentecostes. E aí, irmão, eu estava pregando essa tarde de louvor de Pentecostes, lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, e aí o Senhor, no momento da oração, disse assim para mim: você vai lá naquela mulher e você vai dizer que eu estou tirando o filho dela das drogas. Você vai lá e dizer que eu estou tirando o filho dela das drogas. Veja só, eu não tinha condição de saber que aquele menino estava nas drogas. Eu nem sabia que aquela mulher tinha filho e nunca tinha visto aquela mulher na minha vida, talvez. E o Senhor mandou eu dizer e eu fiquei relutando. Eu falei, Senhor, mas e se essa mulher não tiver filho? Gente, se isso for coisa da minha cabeça, né? Depois a gente pode até mais falar sobre isso, sobre essas inseguranças, mas eu cheguei, fui naquela mulher, depois, né, de toda uma ação de Deus, eu virei e falei para ela, olha, o Senhor está alcançando o seu filho, né, retirando ele das drogas. E aquela mulher confirmou que aquela situação de fato acontecia na vida dela. Aquela mulher, com lágrimas depois, recebeu a libertação de Deus
Então, isso era uma palavra de ciência, porque teve um diagnóstico da vida, teve um diagnóstico da situação que aquela mulher estava vivendo, né? Então, essas seriam as diferenciações aí, né? Do dom infuso para o efuso, e da palavra de ciência e da palavra de sabedoria para o dom infuso de ciência e de sabedoria. Amém. Glória a Deus, viu, Gabriel, por esse testemunho. Que bênção, né? O quanto que, quando a gente está atento, né? E é preciso estar atento para poder perceber os sinais, né? Você foi dando a direção de que o Senhor dava uma moção através dessa revelação do dom de ciência, uma cura, né? Uma libertação, na verdade, uma libertação aconteceu numa vida de uma pessoa que nem estava presente, provavelmente, né? Pelo que você falou, o filho dela nem estava presente. Glória a Deus. Então, eu quero retomar aqui um pouco, Gabriel, porque é muita informação e a gente precisa de tentar sugar o máximo, irmão. Os dons, na verdade, tanto os infusos quanto efusos, eles não são uma propriedade nossa, né? Enquanto carismáticos, nós não somos detentores dos dons. É uma realidade que, né, já é própria da igreja, desde o seu início, né? Enquanto igreja, principalmente no início dela, né? Daquela igreja primitiva ali, já aconteciam esses dons, o desenvolvimento já era uma naturalidade ali. Até mesmo na Sagrada Escritura, antes mesmo do início da igreja, já existe relatos em Números capítulo 11, vai dizer que eles oravam no acampamento, profetizavam, não é verdade, meu irmão? E o quanto é importante a gente também expor isso para todo o nosso público, né? Que nós, enquanto carismáticos, nós somos um povo que reacende a chama que já existe na igreja. Nós não somos os detentores. Isso é muito bom de se falar, né, Gabriel? Que na Sagrada Escritura tem fundamento bíblico, teológico, dos dons carismáticos, né, irmão? Exatamente, né? Às vezes a gente corre o risco de achar, né? E é até um achismo engraçado, né? Que os dons eles surgiram lá no retiro de Duquesne, na renovação, né? Surgiu com a Perry Mansfield, todos os outros lá, né? Que estavam reunidos ali, mas isso não é verdade, né? O Espírito apenas reinflamou ali, fazendo aí esse ano aí esses 50 e poucos anos da renovação. Mas isso é algo que está na história da igreja, né? A gente pode ver, irmãos, que as escrituras, elas foram escritas em tempos diferentes, né? Então, era preciso que eles vivenciassem primeiro, e aí depois eles foram escrevendo, né? Então, é o seguinte, o próprio São Paulo, em várias cartas, né? Não é uma ou duas cartas, em várias cartas ele vai fazer citações de dons, né? Então, a igreja primitiva, né, como o irmão citou até antes mesmo, né, no Antigo Testamento, mas ali de forma ainda mais potente na igreja primitiva, esses dons eram algo assim do cotidiano. A gente vê Paulo dizendo, irmãos, olha, eu quero que vocês profetizem, quero que todos orem em línguas, não é? Eu quero que tenha cura, milagres, prodígios, né? Paulo orientando o povo, e aí com a palavra que o irmão citou, né? A respeito dos dons espirituais, quando Paulo vai escrever para Coríntios, né? Não quero, irmãos, que vivais na ignorância. Então, a igreja primitiva era uma potência de dons, era uma potência, né? Existiam comunidades muito carismáticas. Por quê? Porque tinham saído ali do forno do Pentecostes, né? O Espírito havia manifestado esses dons. Então a gente vê também, por exemplo, né, na prática ali, o Pedro com o dom da cura, né? Quando vai dizer que a sombra dele curava as pessoas, né? Então, quantos milagres, prodígios, quantas pessoas, aquele homem, né, no templo pedindo esmola, e aí Pedro diz, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te, anda. Então, eram coisas assim, não vou dizer normais, porque não é normal, né? Mas eram coisas frequentes na vida da comunidade cristã.
E aí, irmãos, o que foi acontecendo foi que isso foi sendo levado pelos séculos, né? A gente vai observar também, né, na vida dos santos, como nós temos alguns relatos do uso de carismas, né, na vida daquele, por exemplo, o carisma da oração em línguas, né? Nós temos relatos aí na vida dos santos da manifestação desses carismas. Aconteceu que, em um certo tempo na igreja, isso foi sendo muito abafado, né? Os dons eles foram sendo deixados de lado. Veja bem, não deixaram de existir, não deixaram de ser usados por alguns, mas deixaram de ser populares, deixaram de ser fecundos. E aí, depois do século XXI consagrado, século XX consagrado ao Espírito Santo, o Espírito deu um novo sopro para a igreja. E aí surgiu a renovação carismática católica, né, um tempo depois, naquele retiro de Duquesne, aonde o Espírito reinflamou esses dons. E aí nós estamos há mais de 50 anos aí na renovação, usando esses dons. Mas é importante ressaltar aqui, como Douglas disse, nós não somos detentores dos dons. Não tem que ser do movimento para usar o dom, não existe isso. O movimento utiliza algo que é da igreja que acolhe o movimento. Mas o dom é da igreja. E acima disso, o dom é do Espírito Santo. O Espírito da igreja, os dons é dele. Então, todos nós podemos usar esses dons e precisamos usar esses dons para que tenhamos uma vida mais fecunda, uma vida em abundância. Amém. Quando você falava, irmão, eu fui refletindo na passagem de Jesus no Evangelista São Marcos, e agora a gente vai falar um pouco de como desenvolver, de como, né, receber esses dons. Você falava, né, que até mesmo os patriarcas, né, da fé, eles eram detentores, eles já faziam uso, né? E de fato eu me recordei aqui, antes de entrar nessa parte, né, do como receber os dons, de que não era chamado de dons espirituais, né, de dons carismáticos, não era chamado disso no início. Eu lembro que recordando, fazendo curso, né, de aprofundamento no batismo no Espírito, esses dons eles já eram, principalmente a oração em línguas, já era chamado pelos primeiros cristãos ali de oração jubilosa. Eles reconheciam, né, a oração em língua como que uma oração jubilosa, porque era um cântico diferenciado. E assim já se percebia, né, o uso dos dons com a igreja primitiva. E voltando, né, na essência, o próprio Jesus ele vai relatar no Marcos, é uma passagem muito conhecida para nós carismáticos, Marcos 16, eu estou até com a Bíblia, um minuto. Marcos 16 vai dizer assim, né? Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. O próprio Jesus, ele era um praticante assíduo dos dons carismáticos, né? E ele já nos ensina, nesse pequeno trecho, como receber, como ser um também ministrador, como ser um colaborador do seu reino no exercício da função e ministrar os dons, né? Estes milagres acompanharão aqueles que crerem no seu nome e forem batizados. É por aí, né, Gabriel, que se faz para a gente receber um dom, não é verdade? Não é verdade, irmão? Os dons são abertos, disponíveis para todos. Todos podemos receber. É verdade, irmão. E você falava aí, e eu me lembrei no início da minha caminhada, né? Não faz tanto tempo assim, mas no início da minha caminhada, uns 8 anos atrás, por aí, eu assistia às pregações, né? Eu ia nos encontros,
E aí eu descobri que para eu receber, né, o carisma, os dons efusos, eu precisava pedir para Deus. Me abrir porque Deus queria se utilizar de nós, de mim, dos meus irmãos. E aí eu falava com o Senhor, Senhor, me dá o dom da palavra de ciência. O Senhor me dá o dom da sabedoria. E eu começava a pedir o Senhor, né, naquela inocência do início da caminhada. E eu fui percebendo ao longo do tempo a resposta dessa oração de Deus, né? E aí eu me recordava também quando Paulo vai dizer, né, aos Coríntios, aspirai aos dons espirituais, né? Buscai, puxa os dons espirituais, vamos dizer assim, de Deus, né? Então, é esse desejo. Nós precisamos pedir a Deus para que ele nos use. Claro, Deus pode fazer sem a gente pedir, por vezes o faz. Mas nós precisamos pedir. Nós precisamos pedir para quê? Para que a pregação do evangelho, para que a formação, para que a música, a intercessão, a cura e a libertação, né? Elas sejam acompanhadas por sinais e prodígios, gente. Nós precisamos entender isso. O anúncio do evangelho, seja da maneira que for, né? Aqui também citando a comunicação, jovens, o anúncio do evangelho, ele precisa ser acompanhado por sinais e prodígios. Porque vai convencer as pessoas que aquela mensagem, que aquele anúncio é verdade. Então, para receber os dons é preciso buscar, é preciso aspirar, é preciso dizer, Senhor, se o Senhor quiser me dar, eu estou aqui. Eu quero receber esses dons, Senhor, não para minha própria glória, mas para que as pessoas se encontrem mais profundamente contigo, que tenha a vida alcançada, né? Então, eu penso que muito importante é nós estarmos abertos a receber. Senhor, o que o Senhor quiser, só pode me dar, mas também pedir. Não é errado pedir. Aspirai aos dons espirituais. Maravilha, é isso mesmo. Todos aqueles que pedir, receberão. E uma consequência da ação do Espírito Santo na nossa vida é os dons, né? Uma vez que nós somos batizados no Espírito, é, é que meio que é automático, né, o exercício. Quando a gente recebe esse batismo, essa efusão, uma experiência verdadeira, igual você expôs aí o testemunho, né? Senhor, eu quero. É desejo de um coração que está desejoso de viver uma vida íntima com o Senhor. E eu digo, né, Gabriel, que uma consequência do batismo é os dons. Uma vez que nós queremos os dons, é preciso clamar a infusão renovada no Espírito, uma unção nova, um novo Pentecostes. E como vai dizer, Beata Helena Guerra, é só pedir vem que ele vem, e vem com os espíritos, vem com o Espírito, vem com os carismas, vem um conjunto completo, né, irmão? A prática dos dons, ela é uma unidade com o batismo. Não dá para dividir. O Espírito Santo, ele vem como que a gente vem um presente. A gente percebe quando você está no momento ali de efusão, no momento de aprofundamento, aquela entrega profunda, e aquele novo de Deus que você está vivendo no mover de oração, ali vem um presente de Deus, porque você escuta uma palavra, como você disse, uma palavra que vai direcionar o seu dia, de repente uma de ciência, de repente uma particular para você no seu dia, na sua oração da manhã. Então, é importante estar sempre clamando a ação do Espírito, pela manhã, pela tarde, pela noite, em todos os momentos, para que os carismas eles se manifestem. Para o exercício seja no coletivo, no grupo, seja também no dia a dia, nas nossas atividades pessoais, né, Gabriel? O Espírito vem e vem com abundância com os carismas. É importante colocar que não se divide, né? Pedir o Espírito Santo sem deixar de lado os carismas. Estamos unidos e são consequências um do outro, né, meu irmão? É verdade. E aí a gente precisa considerar, né, a essência de Deus. Deus é infinito. Deus é tudo, né? Tudo para nós. E é sempre possível ter mais dele. Ter mais do seu espírito, né? E a manifestação dos carismas, elas vão se tornando ainda mais potentes à medida que eu vou vivendo uma vida mais intensa no Espírito Santo, né?
Todos os dias, gente, eu preciso clamar: vem Espírito Santo. A Beata Helena Guerra diz: olha, nada, e nada é nada, nada pode faltar a uma alma que clama: vem Espírito Santo, vem. Eu me recordei aqui agora, né? Existe o livro Como em um Novo Pentecostes, da Perry Mansfield, que estava lá no Retiro de Duquesne, né? Que vem muito pregar aqui no Brasil para renovação. E ela dizia em uma parte daquele livro, contando o testemunho do retiro, que todas as pregações do retiro eram iniciadas com o Veni Creator, né? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Então, para que nós possamos entender que os carismas, os dons infusos, eles são consequência de uma vida íntima do Espírito Santo. Nós não podemos, irmãos, receber os carismas e abandonar aquele que nos deu os carismas, porque ele potencializa esses carismas em nós. Então, como o Douglas falou, né? É junto a ação, a manifestação dos carismas, a vida no Espírito. Se talvez você tenha acompanhado, e às vezes é algo que a gente escuta, né? As pessoas falam assim: olha, antes eu usava mais os dons, olha, agora eu não consigo tanto mais, parece que Deus não fala comigo. É tempo de avaliar a minha vida no Espírito. Avaliar se os canos não estão interrompidos, né, por qualquer que seja a situação, né, pelo medo, pelo pecado. Avaliar como tem sido a minha vida no Espírito, porque os carismas fluem quando a minha vida no Espírito flui também. Quando o Espírito pode fluir em mim. Dos dons efusos, Gabriel, tem um que você não chegou a citar ainda eles, você falou mais dos infusos aí, mas tem uns dos dons efusos que nos auxilia muito bem nessa dinâmica espiritual que você acabou citando, de limpar, limpar, né, a via que transmite, né, o exercício dos carismas. O dom de línguas, né, você pode até citar para nós os outros, mas o dom de línguas é esse conhecido por menor dos dons que auxilia muito nesse processo de início de intimidade, né, onde ele abre portas para que os outros dons se achegue àquela alma, né? Quando a gente ora no Espírito de uma forma transformadora, você vai automaticamente sendo envolvido na oração e os carismas começam a fluir a partir desse dom que por nós talvez seja até deixado um pouco de lado, né? Mas é essencial para que através desse dom os demais eles possam fluir. E tem uma passagem de Lucas que vai dizer, Lucas 11, se vós, pois, sendo maus, né, desejais dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial, não vos dará o Espírito Santo aos que pedirem. Então, quando a gente começa a orar no Espírito, começa a pedir através do dom de línguas, o Pai Celestial, sabendo que nós somos limitados, nos inunda com os demais carismas. E aí vai aumentando a nossa fé, uma fé que não é simplesmente a fé do crer, né, aquela fé teologal, mas também essa fé expectante, né, meu irmão? Eu acho que é bom a gente falar um pouco desse exercício do dom de línguas que abre porta para os demais e falar um pouco dos dons carismáticos de serviço. Bem, então vamos lá. Antes de falar do dom de línguas, como você pediu, eu quero só citar, né? Então, os dons carismáticos, eles são, irmãos, divididos em 3 grupos, né? Que são os dons, o primeiro grupo, os dons de inspiração, que é a profecia, o dom de línguas e a interpretação das línguas. Depois, os dons de revelação. O Espírito revela, né? Que é o discernimento dos espíritos, a palavra de ciência, a palavra de sabedoria. E, por fim, os dons carismáticos de poder,
Alguns chamam também o dom de obras, né? Que a gente vê o poder de fato sendo manifestado ao vivo, a cores, né? Assim, e são a fé, a cura e o milagre, né? E aí, falando do dom de línguas, que está no grupo dos dons de inspiração, o dom de línguas, São Paulo vai dizer assim: olha, desejo que todos faleis em línguas. Ele vai dizer isso na Escritura. E aí nós vemos também na Escritura que o dom de línguas ele é o menor dos dons. Mas, irmãos, é um dom extraordinário. É um dom maravilhoso o dom de línguas. Por quê? Porque o dom de línguas ele edifica o meu homem interior. Ele edifica a minha vida interior. É um carisma do Espírito quando me faltam as palavras. E aqui a gente precisa considerar um pouco sobre o dom de línguas. Porque a palavra em Romanos 8 vai dizer: e nós, né, não sabendo mais como orar, vem o Espírito Santo em nosso socorro e ora em nós com gemidos inefáveis. Mas nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para não usar o dom de línguas como uma bengala da nossa preguiça de falar com Deus. O dom de línguas, claro, ele pode sendo manifestado durante o dia, muitos momentos, mas a gente precisa também falar com o Senhor, em vernacular, né, na nossa própria língua, dizer para Ele, e aí quando o nosso coração já estiver exultante, né, que é assim que vai tratar ali nas cartas, né, dos primeiros séculos do cristianismo, essa exultação, esse júbilo. Quando nos faltar a palavra, o Espírito vem orar em nós, dizendo para o Pai aquilo que eu não sei mais como dizer. E aí, gente, depois de uma oração em línguas, a gente sai totalmente transformado, porque Deus ali trabalha. E a oração em línguas, ela também abre caminhos para outros dons. É a porta de entrada dos dons. À medida que eu utilizo esse dom pequeno, esse dom menor, os outros dons, né, os outros dons de inspiração, revelação e obras, eles vão sendo manifestados em potência através de mim. Então, é preciso orar muito em línguas. Quanto tempo nós tivermos disponíveis a fazer, precisamos. Todos os dias. Para quê? Para exercitar, trabalhar o homem interior e também para manifestar os outros dons. Eu me lembro de um testemunho que vai dizer, né, existe um padre, eu acho que é o padre Gabriele Amor, lá no Vaticano, e ele estava fazendo um exorcismo, salvo engano, viu, gente? Eu não me lembro o nome do padre, mas se eu não me engano é o Gabriele Amor. Ele estava fazendo um exorcismo, e o demônio, né, não queria ir embora, estava numa situação muito complicada. Ele ligou para um grupo de oração que estava se reunindo, e ele falou assim: olha, eu preciso que vocês orem em línguas. Orem em línguas nessa intenção, orem em línguas. E aí, aquele grupo, né, as pessoas daquele grupo oraram em línguas, e oravam em línguas, e o demônio dizia, né, que ele estava sendo machucado ali, que ele estava sendo como que chicoteado ali, e através da oração em línguas, a libertação também foi acontecendo, para a gente ver o poder que existe na oração em línguas. Quantas vezes no meio da angústia, no meio da dor, que só tem lágrimas, que faltam palavras, ora em línguas. Ora em línguas, porque mesmo não sabendo o que dizer para Deus, o Espírito sabe o que levar ao Pai. Então precisamos utilizar esse dom de língua, gente. Às vezes a gente valoriza tanto, né? Sobretudo os dons de poder, a fé, a cura, o milagre. Valorizamos muito também uma palavra de ciência, né? Todo mundo quer alguém para dizer uma palavra. Todo mundo quer alguém para dizer uma palavra de sabedoria, né? Para ter um discernimento, o que é o que não é para fazer. Mas porque nós temos orado pouco no Espírito, orado pouco em línguas. Nós precisamos nos abrir à manifestação desse dom poderoso de línguas. No grupo de Gabriel, no grupo de oração, fala para nós um pouco do exercício mesmo desses dons de inspiração no grupo, né? A importância deles ali, porque após aquele mover do ciclo carismático vem, né, todas as inspirações.
Mas se esse momento ele não foi bem vivido, né, irmão? Os próximos passos são comprometidos dentro da nossa reunião de oração. Você começou a falar que você dividiu em tópicos, né? Dons de inspiração, dons de serviço, dons de obra e dons de poder. Dentro da reunião de oração, né? Como é que a gente exerce esses dons aí de inspiração, né? Essa dinâmica ali, como é que é para ela ser bem vivenciada, né? Dentro do grupo de oração, aqui a maioria que nos acompanha no RCC Informa são servos de grupo, são participantes, são uma liderança, né, de grupo. Fala dessa importância mesmo, né, de vivenciar esses dons de inspiração. Como é que lá na prática eles funcionam? Então, tem algo que eu sou, assim, extremamente grato, que eu aprendi no início da minha caminhada, que se chama, como o Douglas falou, o ciclo carismático. O ciclo carismático é uma outra ferramenta de Deus que possibilita com que os carismas sejam usados de forma ainda mais fecunda. É uma organização da oração, é um ciclo que vai nos fazer viver mais fecundamente os carismas e escutar mais a Deus. Então, de maneira muito resumida aqui do ciclo carismático, né? Nós começamos lá o grupo de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí começamos o louvor, louvamos a Deus, falamos com Deus, clamamos o Espírito, né? Oramos quando já não nos há mais palavras, oramos em línguas. E aí depois, né? Aí aqui a gente já usou o primeiro dom de inspiração, né? O dom de línguas. E aí oramos em línguas, deixamos que o Espírito fale ao Pai a necessidade da assembleia, a necessidade da igreja reunida naquele momento, aleluia. E o Espírito ora em nós e existe um momento do silêncio. O momento do silêncio é importante, porque é nesse momento que vai se manifestar os outros dois dons, a profecia e a interpretação das línguas. Ali no momento de silêncio, depois da gente ter falado com Deus, é como se Deus dissesse assim: agora é eu que vou falar, vocês ficam aí me escutando. É eu que vou falar. E aí o Senhor dá a profecia, né? Que é uma mensagem atual para edificar, confortar, consolar a comunidade. Às vezes a profecia vai doer, às vezes Deus vai falar algo que a gente precisa corrigir. Às vezes Deus vai animar, dizendo: olha, coragem, filhos meus, coragem, tenham força, continuem, né? Enfim, o Senhor vai dizer ali, na primeira pessoa, o Senhor vai dar aquela profecia para quê? Para edificar a igreja. Edificar corrigindo, edificar exortando, edificar consolando também. E aí, existe também uma espécie, né, uma ramificação do dom de línguas, que é a profecia em línguas. Né? Então, o que vai acontecer ali naquele momento? Às vezes Deus não vai dar a profecia em vernáculo, na nossa língua portuguesa. Deus vai dar a profecia em línguas. Por quê? Porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Ele faz o que ele quer, muitas vezes, para aumentar a fé da igreja, para edificar a igreja, mostrando a potência dos carismas. Né? Mas ele é Deus, ele faz o que ele quer. Nossa função não é perguntar para Deus por que o senhor está fazendo isso, é aceitar o que ele quer fazer. Né? Então, ele vai dar profecia em línguas. Então, um irmão ali da assembleia vai ali receber aquela profecia em línguas, e sempre que Deus der a profecia em línguas, ele dará alguém para interpretar. Seja a pessoa ou seja outra pessoa. Sempre. Veja bem, não é tradução. Às vezes o irmão vai dar a profecia em línguas e vai ficar ali durante um tempo, né? 30 segundos, 1 minuto. E às vezes a interpretação pode ser: filhos meus, eu os amo e estou com vocês. Aí a gente pensa: uai, mas foi 1 minuto aqui, 10 segundos aqui, como é que é? É porque não é tradução, é interpretação. É o Espírito quem vai dar a interpretação ali naquele momento.
É o Espírito quem vai conduzir. O que foi profetizado em língua será interpretado para que a Assembleia escute. Depois de usados os dons de inspiração no ciclo carismático e usados com liberdade, deixando Deus agir, sem pressa para o negócio acabar, gente, é a hora de responder a Deus. A gente não pode só escutar e depois deixar Deus ao léu. Não, Deus precisa de resposta, né? Porque a gente Ô, usaria Gabriel, hoje aquele termo, né? Deixar no vácuo. A gente não pode deixar Deus no vácuo. A deixa gente eu precisa te, dar deixa eu te, resposta. deixa eu te interromper um minuto. Antes desse momento de louvar, continua nessa linha de raciocínio do exercício dos dons. Você falou da inspiração e tem também os dons de serviço, que também nos auxilia muito bem nesse momento, né? Porque quando a gente está nesse mover de oração, acontece curas, né? Acontece os discernimentos do Espírito. Será que essa palavra eu preciso de falar, Senhor? Então, tanto nos dons de serviço quanto nos de obras, né? Eu acho que é válido a gente pontuar aí um pouco antes dessa conclusão do ciclo, os outros três dons aí que a gente usa muito, né? Que é a fé, a fé não, desculpa, que é a ciência, a sabedoria e o discernimento dos espíritos. Você, nessa linha também, fala desse exercício aí, que está bem dentro da nossa lógica. Isso, exatamente. Então, não somente os dons de inspiração, né, são utilizados aí depois do silêncio, né, do ciclo carismático, mas também os dons de revelação e os dons de poder. Começando aqui pelos dons de revelação, a gente tem o discernimento dos espíritos. Gente, o discernimento dos espíritos é o guardião de todos os outros dons e carismas. Quando a gente vai entender o que é de Deus, o que não é, o que é para falar, o que não é, o que é do demônio, o que é da carne, e aí a gente vai entendendo. Né? Um simples barulho que fizer na igreja, dotado do dom do discernimento do Espírito, eu consigo saber, olha, isso é de Deus. Ou olha, isso é Satanás tentando atrapalhar a reunião. Ou às vezes foi só um barulho mesmo, né? Então, o discernimento dos espíritos nos permite entender: é de Deus, é meu, que é da carne, ou é do demônio? São três espíritos que agem no momento da oração, né? O espírito humano, o demônio e Deus. Então, o discernimento dos espíritos vai nos permitir, ele vai guardar, veja, ele vai ser a segurança para a gente utilizar os outros dons. Porque Deus vai nos dar essa graça de discernir, né, de separar, de entender o que é e o que não é, quando é e Gabriel, quando. Oi. nem tudo que também é de Deus no momento que vem da oração, acho que é muito bom a gente esclarecer. O programa é RCC Informa, porque tem esse perfil de esclarecimento, de informação, porque às vezes eu venho com a revelação que o Senhor me dá, nesse dom de revelação, mas eu preciso ter o discernimento se é para me falar ali no microfone, né, irmão? Ou de repente é com a pessoa, igual você fez naquele momento que você explicou lá no início do programa. O dom de ciência da libertação do filho daquela senhora. Você foi naquela senhora e falou com ela no particular, de um jeito que não a ofendesse, ou não magoasse, ou não preocupasse. Enfim, esse discernimento dos espíritos tem que ser bem explanado como o exercício se deve dar, né, irmão? Para a gente também não ferir a Assembleia. De repente é de Deus, mas é algo que alarma, né? Que é escandaloso. Pode ser um adultério, então pode ser uma situação atípica, que fere, causa escândalo, né? É importante filtrar, né, irmão? Esse dom do discernimento dos espíritos. Exatamente. E isso, assim, é extremamente importante, né? A gente já teve situações muito sérias, gente, muito sérias, que nem convém expor aqui, mas de pessoas que receberam uma palavra e que falaram na frente do povo e aí acabou com a assembleia, né? De Deus ou não, a gente precisa entender isso. Sempre que Deus nos der algo, a gente precisa entender se eu vou tornar aquele algo público, se é para eu tornar aquele algo público, ou se é algo pessoal, para mim ou para o outro. A gente precisa entender isso, né?
se colocando no lugar daquela pessoa. Olha, será que eu gostaria de escutar isso? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente vê por aí, lá na China, né, irmãos? Lá na China, é outro país, aqui no Brasil não. A gente vê por aí algumas situações muito delicadas. Então, num momento de silêncio, aponta o dedo e diz: olha, Deus está dizendo isso para você, sai dessa vida. Ó, muda de vida isso aqui. A gente precisa ter esse discernimento. Porque Deus não quer envergonhar ninguém. Deus não envergonha ninguém. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Pode ser de Deus, mas pode ser só para o irmão. Pode ser só para mim. Mas também pode ser só para a comunidade. Então, pedir a Deus essa graça, Senhor, não me deixa envergonhar o meu irmão. Não me deixa dizer algo que é para ser pessoal, né? Então, o discernimento dos espíritos. E aí vem também a palavra de ciência e a sabedoria. Elas andam muito juntas, viu, gente? Palavra de ciência e sabedoria eu aprendi há muitos anos atrás na minha formação do aprofundamento de Donsky. A palavra de ciência é o diagnóstico. A palavra de sabedoria é o remédio, né? Então, Deus vai dar o diagnóstico, vai dizer, né, como eu dei o exemplo aí, da mulher: olha, o Senhor está tirando seu filho das drogas. A palavra de sabedoria vai dizer como a pessoa deve agir em tal situação. Então, assim, nem sempre vai vir junto, mas muitas vezes virá junto, né? Então, a palavra de sabedoria, ela vai governar. A gente tem aqui na nossa forania, você já conhece, ela já fez um programa aqui, a Raquel. A Raquel é uma mulher muito de Deus, né? Assim, uma mulher que eu admiro muito. Foi a nossa formadora da turma, uma das formadoras da turma Sonho de Deus. E um dia a Raquel estava numa igreja, ela contando para a gente, né? E Deus falou assim para ela: olha, fala para aquela mulher que ela não está doida, que ela não é doida. Fala. E aí a Raquel ficou meio assim, né? Fala para aquela mulher. E aí a Raquel deu essa palavra de sabedoria, né? Olha, você não é doida, você não está doida. E aquela mulher começou a chorar porque era aquele o pensamento dela, era aquela situação que ela estava vivendo, né? Tinha até algo relacionado com uma internação, né, em lugares, né, no hospício, enfim. Mas era aquela palavra de sabedoria que confortou aquela irmã naquele momento, dizendo: olha, você não está doida, dando o remédio, né, dando a solução para a vida dela. Então, isso vai acontecer muitas vezes também no ciclo carismático, né? Sobretudo depois do silêncio. Quantas vezes a gente escuta: Deus está curando uma pessoa disso e disso e daquilo. Deus está tocando você, irmão, que está nessa situação e está te chamando a voltar, a se reconciliar com Deus. Então, veja, palavra de ciência, palavra de sabedoria que andam muito juntas. E, por fim, né, a gente passou pelos de inspiração, revelação, e agora os dons de poder, né? Que é aquele dom que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? O dom de fé, da cura e milagres. Veja, a fé é muito importante a gente considerar isso, porque existe a fé teologal, né? Existe também a fé carismática, a fé virtude, teologal e carismática. Hoje nós vamos na carismática, né? A fé teologal, quando eu entendo aquilo que a igreja diz, a fé virtude que eu recebo, né? Ali por infusão do Espírito Santo, mas a fé carismática é quando eu acredito que Deus pode agir aqui e agora. Eu sei que Ele tem o poder e que Ele pode agir no aqui e no agora, e eu creio que Ele vai agir. É uma fé carismática, é um carisma que inflama o coração e é uma certeza absoluta que eu tenho que eu consigo acreditar naquilo que o Senhor traz no meu coração. Algumas vezes, né, essa fé vai sendo manifestada porque o Senhor vai dizer: olha, diz algo, fale algo, e a gente vai sentir no nosso coração, assim, gente, humanamente eu não teria essa certeza, mas eu vou dizer, porque é uma certeza tão grande que Deus pode e que Deus vai agir, e essa fé carismática explode dentro de mim. Então, é um carisma. Deus age aqui, agora, transforma vidas. Ele está vivo, ele está vivo. E aí acontece, né, a cura e o milagre. E aqui vale nós entendermos, né, a diferença
de cura para o milagre. Muitas curas acontecem, muitos milagres acontecem. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que a cura, irmãos, ela, por exemplo, eu vou no médico e o médico fala assim: olha, você tem um câncer, Gabriel, um exemplo, viu, gente? Você tem um câncer, mas você tem aí 10% de chance de ser curado. Então, a cura é quando algo acontece na minha vida, uma ação de Deus acontece, mas que tinha como também acontecer pelo meio da medicina, né? Tinha como acontecer através do tratamento. Agora, outra coisa é o médico chegar e falar assim: Gabriel, você está com metástase, está tomado, não tem mais o que fazer. E eu rezo ao Senhor, no outro dia eu acordo curado. Então, isso é um milagre, porque não tinha mais o que fazer, não tinha condição humana, mas Deus agiu. Então, o milagre aconteceu. Então, veja bem, resumindo, cura é quando tem outro meio para acontecer a cura. E Deus age. Milagre é quando não tem mais jeito. E Deus age, né? Eu me lembro, irmãos, e aqui eu indico para vocês um livro que eu li. A maior parte desse livro, assim, que chama Jesus Está Vivo, do padre Emiliano Tardif. Ele era um ministro de cura, de libertação nos inícios da renovação. E ele tem esse livro que chama Jesus Está Vivo, e nesse livro ele conta a trajetória dele. Gente, é muito testemunho de milagre, de cura, de libertação. Então, veja só, é muita graça que ele conta naquele livro, e a gente vai vendo, né? Ele mostrando quando é cura, quando é milagre, quando é a libertação de Deus. Né? Um livro fantástico, um livro pequenininho, mas que você assim fica ansioso para terminá-lo, porque é realmente essa certeza do título do livro, né? Jesus está vivo. Então, os carismas, irmãos, sejam eles inspiração, revelação ou poder, né? Poder ou obras, eles nos mostram essa realidade. Jesus está vivo. Ele continua agindo, realizando muitas maravilhas no aqui e no agora. Ontem eu estava vendo um vídeo da comunidade Shalom, e um dos padres da comunidade estava numa missa de cura, e ele estava passeando com o Santíssimo, e uma jovem que não estava conseguindo andar direito, se rastejando, foi curada fisicamente ali. Os médicos não sabiam, não tinha ainda um diagnóstico, foi uma cura. Provavelmente ela foi curada ali. E aí a gente vê no vídeo o padre com o ostensório e ela andando, sendo curada, subindo escada, o que ela não conseguia fazer. Então, se rastejando, e a gente vê Jesus agindo no aqui e no agora. Muito bom, maravilha, Gabriel, de testemunho, viu? Para exemplificar, né, o exercício dos carismas, sobretudo do milagre, né, da fé, que é fundamental, né? Nos nossos meios, ainda o Senhor, ele continua agindo, operando prodígios, milagres e sinais, né? E só basta a gente, como você falou, testemunhar. Eu fico muito feliz com esses testemunhos, com essa partilha, alegra o meu coração, porque é algo que é da nossa realidade diária, semanal, no grupo de oração. E o quanto nós precisamos, irmãos e irmãs, você que nos acompanha aí, está gostando do programa, o quanto nós precisamos, de fato, aprofundar nessa experiência dos carismas. Porque, sobretudo, são eles que movimentam a nossa vida espiritual. A partir do momento que nós estamos com a vida espiritual ativa, o exercício dos carismas fluindo em nós, nós nos damos conta do quanto nós precisamos ser canal de Deus na vida das pessoas. Isso mesmo. Os carismas são feitos, sobretudo os carismas efusos, os dons efusos, para o serviço, para a igreja, para a assembleia, para aonde o Senhor nos levar. E como a gente está abordando carismas infusos,
e efusos, é importante também, sobretudo, nós abordarmos que dentro do grupo de oração, eles andam junto, eles estão em unidade. Tem algo a mais, Gabriel, que você gostaria das anotações aí, que é importante relatar, dos carismas, irmão? Eu gostaria, sim, de dizer apenas brevemente uma coisa, né? Não tenhamos medo de usar os carismas. Deus, ele vai nos dando impressões na alma, ele vai nos dando pensamentos, ele vai inspirando em nós, muitas vezes, quando é para nós agirmos, né? Através de um coração mais acelerado, através de uma língua formigando, e aquilo não tem paz enquanto eu não dizer. Não tenham medo de usar os carismas. A gente precisa ser corajoso. Precisamos ter coragem disso, né? Uma vez o padre Gilson dizia para um amigo meu, olha só, quando você diz no meio da assembleia, Deus está fazendo isso e ninguém levanta, é uma vergonha, não é? Aí meu amigo respondeu, o padre Gilson disse, não, não é. Não é vergonha, porque os dons, eles vão sendo aprimorados, eles vão sendo lapidados, e eu preciso ter a coragem de mergulhar, e de ir na cara e na coragem, mergulhar ali, né? De ponta, assim, para que Deus haja na nossa vida. Né? Eu encerro dizendo que bem no início mesmo, quando eu comecei a pregar, o Senhor motivava no meu coração, eu me lembro disso até hoje, era o grupo de oração Divina Luz, que o Sebastião Vital coordena, né? E aí o seu Tião estava lá, todo mundo, e aí era um grupo nas casas, né? E aí o Senhor disse assim para mim, fala que eu estou curando uma mulher no joelho ou na perna, alguma coisa assim. E eu fiquei meio assim, né? Mas eu aprendi que eu precisava ter a coragem. Eu precisava dizer, porque eu precisava ver, né, como funcionavam os dons. E eu disse, o Senhor está tocando isso e aquilo. E aí quem é você? E o Senhor mandou, né? Veio uma inspiração, quem é você? E aí a mulher levantou a mão, né? Então, no início a gente fica inseguro mesmo, mas não tenham medo, não tenham medo. À medida que nós somos usando, nós vamos entendendo mais, vai lapidando mais, e aí a gente acerta mais. É isso. Louvado seja Deus, meu irmão. Que maravilha, irmãos. Nós agradecemos o nosso convidado, Gabriel. Muito obrigado, meu irmão, por essa partilha enriquecedora que nos proporcionou esse momento muito agradável de aprofundamento, de informação. E nós ficamos por aqui. Esse é o RCC BH Informa. Que alegria, meu irmão, te ter conosco, viu? Você sinta-se à vontade para estar conosco mais vezes, será convidado. Foi uma grande alegria, experiência, falarmos dos dons. Um programa é muito pouco, né, Gabriel? Para a gente poder falar. A verdade é essa. Tem muitas coisas que a gente, se fosse para tratar, não daria um programa só. Mas fica aquela pitadinha de quero mais, para que a gente possa aprofundar e experimentar. Que Deus abençoe você, meu irmão. Muito obrigado pela participação, viu? Amém. Obrigado você. Deus abençoe todos aí que estarão acompanhando esse programa, seja hoje ao vivo, né? E sejam também nos outros dias, e dizer para você, né? Busque se formar, busque o Senhor para estar nessa trajetória de formação, para amadurecer o seu serviço. Muito obrigado pelo convite, foi uma alegria estarmos aqui. Amém. Salve Maria Imaculada, querido. Salve Maria. Nós estamos reunidos em nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até o próximo programa RCC BH Informa, se Deus quiser. Deus abençoe. Deixa entrar no rio, mergulhar no